Vamos entrar aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 45. O que impressiona às vezes uma pessoa é um milagre, não é verdade? Às vezes é uma grande manifestação de Deus, às vezes não, é uma palavra que chama a atenção e aquela palavra fala ao seu coração. E por causa daquela palavra você passa a seguir a Jesus. João, capítulo 1, versículo 45. O encontro com Natanael. Diz: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Duas coisas a comentar aqui. Primeiro, o que havia em Nazaré? Talvez a fama não era boa, o que tinha a respeito de Nazaré, mas não vamos entrar no mérito também não. Mas aqui a sabedoria que o Filipe tem, que nós temos que ter. Às vezes estamos evangelizando uma pessoa e a pessoa não aceita. Aí nós dizemos: não, você tem que ir na igreja, porque se você não for na igreja, você não vai encontrar Deus, você não vai mudar. Pede sabedoria. Você fala do amor de Deus, a pessoa diz: eu não creio nisso não. Esse negócio de igreja para mim é tudo história, tudo é combinado. Vai lá um dia e vê. Você fala do programa e fala assim: ó, no programa, tem um programa na RIT, Canal 40 aqui em São Paulo, tem na Rede TV em tal horário, tem na Bandeirante em tal horário, um missionário é um pastor que prega que Deus opera bastante, tem cada mensagem. Eu não acredito. Um dia assista. Já ouviu alguém falar sem querer querendo? Sem querer querendo, um dia a pessoa assiste. Um dia ela vai. E o que vai chamar a atenção, isso é uma obra dela, de Deus, com ela. Não é uma obra nossa. Nós temos que fazer o convite. Nós temos que falar de Jesus, falar do amor de Deus. O trabalho do Espírito Santo é outro. É ele quem convence a pessoa. E convenceu Natanael. Ele disse: ó, vem e vê. Natanael então foi com ele. Diz assim, versículo seguinte. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Quando ele falou isso, o Natanael teve uma reação surpreendente. Olha o que diz. Natanael respondeu e disse: Rabi, quer dizer mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Por que isso? O que ele estava fazendo embaixo da figueira? O que ele estava fazendo naquele lugar? Não sabemos, a Bíblia não revela. Provavelmente orando, não é? Provavelmente é uma interpretação que nós alcançamos. Eu já contei para vocês que uma vez, um amigo, pregador, ele disse assim: pastor Jaime, eu gostei da mensagem que você estava falando de Natanael. Você conhece a história do Natanael, né? Eu disse: qual? Ah, porque quando Jesus falou: eu te vi debaixo da figueira, ele tomou aquele susto, porque quando Natanael era pequenininho, a mãe dele escondeu ele debaixo da figueira, quando Herodes queria matar as crianças, mandou matar as crianças, que queria alcançar o menino Jesus. Então Natanael é dessa época, e ele ficou escondido embaixo lá, a mãe dele escondeu debaixo da figueira. A história é bonita, né? É bonita, né, pastor? E onde está escrito? Ele abaixou, ele disse assim: esquece, pastor. É verdade, né? Pode ser uma interpretação histórica, mas não está escrito isso na Bíblia. Então não vamos especular, não vamos ficar com isso. A surpresa dele, que certamente era uma coisa entre ele e Deus que ninguém sabia. Então, entenda bem, ele tomou essa surpresa, isso mexeu com ele. Somos nós que estamos na igreja e o pastor prega algo, o pastor fala algo que chama a sua atenção, que às vezes é uma palavra do conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? Chamado no meio evangélico pentecostal de divina revelação. Quando o pastor conta algo da sua vida sem saber, ele cita como se fosse só para você. Ele, às vezes, é na cura. Hoje, por exemplo, o missionário falava de uma dormência do dedo do pé. E a pessoa apareceu. Quer dizer, isso é uma revelação. Quer dizer, Deus mostra, ele não fica fechando os olhos. Já ouviu alguém falar assim? E eu vou ouvir Deus falando. Não, o missionário naturalmente abriu a boca, conversando, foi falando e foi aparecendo. Naturalmente apareceu, entende? Então é essa palavra que às vezes chama atenção, não é nem às vezes um milagre. É só uma revelação, ele conta algo, poderia contar tantos casos aqui, entenda, uma moça que estava se passando, e ela está ficando já, né, vamos dizer assim, patitia, que eu estava muito já, um dia ela se irmou e sabe uma coisa? Hoje eu vou sair.
primeiro o rapaz se engraçar comigo, eu vou ter um caso com ele. Assim mesmo, o missionário já contou esse caso. E aconteceu. Meio da rua, o rapaz ficou até surpreso, vamos. Mas quando chegaram aí, foram ligar a televisão no local. Foram no motel, sei lá o que foi, não lembro bem direito. Ligou a televisão. Quando ligou, estava um missionário. E disse, o que você está fazendo aí? Aí não é seu lugar, não. E ela já tinha assistido. Ela tomou um susto, acabou ali. Quer dizer, foi uma palavra. O que você está fazendo nesse lugar? Aí não é seu lugar. Você não tinha que estar aí. Aí, quer dizer, foi palavra que chamou a atenção. Nesse caso do Natanael, foi a mesma coisa. Aqui nós vamos ver um caso diferente agora. Em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Foi um milagre. O milagre abriu os olhos daquele homem. Você conhece bem a história do cego Bartimeu, mas não é a história, só a revelação. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Timeu quer dizer honrado. O pai dele era honrado. Um homem honrado, o nome dele era Honrado. O filho do honrado estava junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sempre me chamou a atenção. Por quê? Porque ele fala, olha, Jesus de Nazaré, falaram para ele, cego, está escutando barulho, o que está acontecendo, pessoal, o que está acontecendo? Está passando por aqui Jesus de Nazaré. Ele, o quê? Ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, mostrando que tinha um conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Que já tinha ouvido falar dele, da sua ascendência humana, já tinha ouvido falar, entenda bem, do que realmente, de quem era Jesus. E no dia que ele ouviu, nasceu nele uma certeza, uma convicção, que o dia que ele tivesse um encontro com Jesus, a vida dele iria mudar. Por isso que nós não podemos deixar de falar de Jesus. Sempre temos que falar de Jesus. Falando, entenda bem, é um comentário, é como Natanael. O Felipe disse, vem ver. Olha, assista lá o programa um dia, vá na igreja, as oportunidades vão surgir. Você já ouviu falar de Jesus? Eu posso orar no nome dele por você. Um amigo fala que está doente, um amigo conta que está com um diagnóstico terrível, um colega de trabalho diz, olha, descobri que eu estou com câncer agora, vou ter que começar um tratamento, ou está num estágio avançado, não há. Você não pode ficar calado assim, ó. Você ouviu falar de Jesus? Quando nós oramos no nome dele, o poder dele opera. Ah, pastor, mas eu não sou pregador, mas não é para pregador. A Bíblia diz que recebereis sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Testemunhas. O poder de Deus está sobre todos. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito Santo está capacitando você. Alguém falou de Jesus para o Bartimeu. Agora outro está falando. Jesus de Nazaré está passando por aqui. Mostrando que já tinha ouvido falar dele, gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele tinha fé. A fé é o que? É uma certeza. Quando você tem fé, ninguém te cala, irmão. A fé é uma certeza, ninguém vai conseguir convencer você, ninguém vai conseguir mudar você quando você tem fé. Quando você tem convicção, ninguém consegue fazer a sua cabeça, não consegue. Nós temos fé no Salvador, então não adianta alguém chegar e falar, mostrar, não adianta. Uma senhora contou uma coisa, que foi até uma senhora pregadora, bem, uma pessoa que me passou só. Disse que um homem chegou e mostrou, uma pessoa mostrou de longe, assim, olha aqui uma nota de $, e era uma nota falsa. Ele olhou e disse, essa nota é falsa. Essa nota é falsa. E a pessoa ficou surpresa, assim, mas puxa, você conhece $, falso? Não, não conheço $, falso. Ué, não conhece? Como é que você viu de longe? Eu conheço o $, verdadeiro. Se não é o verdadeiro, é o falso. Não tem a ver com a mensagem, somos nós. Quando nós temos convicção de que Jesus é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, acabou, meu irmão. Nada nos convence ao contrário, nada vai fazer a minha cabeça, nada vai fazer a sua cabeça. Então a pessoa tem certeza, o Bartimeu tinha certeza, é hoje. Eu coloquei no meu coração, o dia que eu tivesse encontro com ele, a minha vida ia mudar, eu não seria mais o mesmo. Veio essa convicção, veio essa certeza. Muitos o repreendiam, somos nós. Quantas vezes tentaram também nos calar? Eu lembro no início da minha caminhada com Cristo,
E as pessoas tentaram fazer, rapaz, eu ouvi falar que você agora é crente. Eu falei, crente até o diabo ele é. Eu sou de Jesus. Estava começando, na verdade, também não sabia falar mais nada. Mas não deixei fazer, já tinha convicção da salvação. Tinha convicção da vida eterna, que Jesus já tinha entrado no meu coração. Mas vamos à frente hoje. E ele, Bartimeu, pulei o 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta aquele que te chama. Eu gosto muito disso aqui, porque o que levanta o homem não é um recado do pastor. O que levanta o homem é o recado de Jesus. É uma palavra de Deus, aquela palavra que vem e coloca você de pé. E ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Tem muita gente que já ouviu a voz do Senhor, mas ele não se levanta, ele não sai da beira do caminho. Porque, apesar de conhecer o Senhor, é que ele tem que se desfazer de algo. E às vezes a pessoa não consegue se desfazer. O dele era a capa. Tem gente que já ouviu falar de Jesus, mas ele está apegado a algo. Que pode ser algo material mesmo, que a pessoa não consegue largar. Pode ser algo abstrato mesmo, um sentimento, entenda bem. E a pessoa sabe que você não vai conseguir seguir a Jesus se você estiver com aquilo. Você não vai seguir a Jesus. Você não vai conseguir seguir Jesus com um ódio no coração, com uma revolta no seu coração. Não consegue. Por quê? Porque o Senhor é santo. A Bíblia fala que o caminho é santo e o imundo por ele não passará. Então, quantas pessoas ouvem a voz de Deus, mas não conseguem se levantar, por quê? Porque a pessoa tem que se desfazer de algo. Mas fica para outro dia, continuando. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Ele conseguiu o que queria. Ele poderia voltar para a beira do caminho. Ele poderia ir para Jericó, mas não. A Bíblia diz, e seguiu a Jesus pelo caminho. Qual é a nossa mensagem? Natanael pensou seguir ao Senhor porque ouviu uma palavra que contou a sua vida, uma palavra que mexeu com ele, uma palavra que falou da vida dele. Esse não, está vendo um sinal. Ele era cego, agora estava vendo. Somos nós. Por que estamos seguindo a Jesus? Porque nós tivemos uma experiência com ele. E se você continuar a seguir a Jesus, você vai ter muito mais. E seguiu a Jesus pelo caminho. É o que temos que fazer. Vamos voltar no Natanael, que tem um detalhe para casar aqui, né? Para completar. João capítulo 1. Nós paramos aqui no versículo 47, 50. Jesus respondeu e disse, porque te disse, vinte debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. Eu não sei o que o Bartimeu viu, mas viu muita coisa. Bartimeu viu mais cego sendo curado. Bartimeu viu o morto ressuscitando. E você vai parar? Vai ficar na beira do caminho? Não, continue seguindo a Jesus. Você já viu o milagre. Você já viu Deus operar. Uma palavra falou com você. Uma palavra chamou a sua atenção. Foi comigo, foi contigo. Tenho certeza. O meu foi a manifestação do poder de Deus, que quando eu cheguei na igreja, todo oprimido, cheio de demônios, que quando o obreiro eu costumo dizer que era o obreiro do obreiro que fez a oração. Aí estava com fé. Quando ele foi orando, meu corpo ficou ficando todo torto assim, eu ouvia a voz longe, era alcoólatra, pinguço, cheio de depressão, entenda bem, com pensamento de suicídio. Jesus está aqui, sabe disso. Quantas vezes procurei a morte, né? Mas Deus não deixava, dava uma covardia na hora, era Deus tirando aquele desejo, mas Deus fez a obra. Naquele dia me chamou a atenção. Aquele dia eu falei na casa de uma irmã com a minha mãe, agora eu vou ficar firme. Quer dizer, eu vi Deus operando. Tem gente que vê, tem gente que só ouve. Natanael ouviu. Natanael vem, porque eu disse, coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ele falou o que Jacó viu lá no início da caminhada do povo hebreu. Quando Jacó, entenda bem, os descendentes dele, Jacó, ele é um descendente de Jacó, está vendo agora. Quando ele estava lá naquele sonho em que ele viu uma escada.
ia até o topo do céu. E os anjos de Deus desciam e subiam sobre aquela escada. Hoje Jesus é aquela escada, irmão. Todos nós temos acesso ao trono de Deus por Jesus Cristo. E as bênçãos de Deus aparecerão na nossa vida através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Siga Jesus Cristo, você verá muito mais. Como é que você segue? Porque uma palavra falou com você, porque você teve uma experiência com Deus, você viu um sinal de Deus na sua vida como Bartimeu, mas só uma palavra como Natanael já mexeu com você. E você continue seguindo que você vai ver muito mais. Amém?